Que a paz seja conosco. A partir da questão 1010, hoje, então, nós terminaremos, se nos for possível, o exame das questões do Livro dos Espíritos. Aí sim, possivelmente em 2 encontros, teremos a chance de analisar as conclusões. Nas últimas questões do Livro dos Espíritos, Kardec concentra o exame de 2 pontos. O primeiro deles, ligado à chamada ressurreição da carne, que ele confronta com reencarnação, para depois nos falar a respeito de inferno, céu e purgatório, que são objeto do seu estudo muito particular e profundo em O Céu e o Inferno. A questão de número 1010, esta primeira, ela é bastante interessante. Eu gostaria de, antes de a ela me reportar, inclusive destacando uma questão interessante que envolve a numeração daquela que vem na sua sequência, para alguns 1010A, para outros 1011, né? A depender do tradutor, vai adotar um critério, e eu explico já isto. Antes, uma pequena história, uma história inserida na Revista Espírita, no mês de maio do ano de 1866, que versa sobre um caso que Kardec então lá denomina uma ressurreição. A história ele retira do jornal Concorde, da cidade de Versalhes, e teria corrido no ano de 22 de fevereiro, no dia 22 de fevereiro do ano de 1866. Esta história é a seguinte: uma jovem que tinha uma tia de quem era muito afeiçoada, fica surpresa com a desencarnação da tia e triste ao mesmo tempo. É incapaz, durante todo o período em que a tia está sendo velada, de se afastar da câmara mortuária. O que era a câmara mortuária? Costumava-se reservar um lugar dentro da casa que era separada geralmente por paramentos, se a pessoa pertencia a uma religião, ou por uma fita, e ali ficava o caixão para ser velado, né? Vedava-se o acesso a outras dependências da casa, mas ali, naquele lugar, a pessoa desencarnada era ou recebia as homenagens dos que a tinham em consideração. Pois bem, durante este período em que ali está o corpo sendo velado, a jovem tem a impressão de ouvir um suspiro, um sussurro. Vai até onde estava a tia, o corpo da tia, e relata o seguinte: eu a vi sentada, e ela, dirigindo-se a mim, disse: não posso morrer sem te deixar um segredo. E Deus sabe dessa minha intenção e me permitiu vir até aqui te narrar este episódio. Ela então conta um segredo que evidentemente a moça não revela, para depois dizer: bem, agora posso morrer, não levarei nenhum desgosto comigo, porque tenho certeza nenhuma vingança ocorrerá a partir disto que eu te falei. Adeus, minha pobre filha, eu te abençoo. E diz a moça que a tia então expirou. Kardec comenta o caso, mas o curioso é que, ao ser lida esta
notícia na sociedade parisiense, numa troca de informações tão usual ao método de trabalho do professor Rivaio, um espírito de nome Ebelman dá uma comunicação. E nesta comunicação, o espírito faz questão de dizer que de maneira alguma houve aquilo que a moça narrou. A tia efetivamente se encontrava morta. O corpo estava morto. O que aconteceu, segundo ele, é simples. A jovem à porta da câmara mortuária sofreu um impulso irresistível que a levou para junto de sua tia. Foi tão ardente a vontade do espírito dessa mulher que provocou então o fenômeno. A tia comunicou-se com ela em espírito, e o que ela identificou, julgando ser o corpo físico da tia, nada mais era do que o perispírito, que então, por intermédio daquele processo e contando com os recursos dela, trouxe a sua comunicação. A história ocorreu em outro episódio muito mais famoso, com alguém muito, mas muito mais importante. Alguém, inclusive, que conhecia e conhece os meandros das leis físicas que nos regem. Jesus de Nazaré. Ao voltar de onde havia sido sepultado, Jesus, tendo o seu corpo espiritual, permitiu aos apóstolos visualizarem-no. Permitiu a Maria Madalena receber a sua mensagem, embora em relação a ela tenha sido muito claro: não me toque. Não me toque, porque você está tendo uma visão. Você há de colocar as mãos na direção onde eu estou, e suas mãos quedarão no vazio. Permaneça, pois, aonde está. Avise Pedro e aos demais que, como eu havia previsto, estou de volta. E estou de volta para lhes demonstrar aquilo que foi, na verdade, a razão da divulgação da doutrina de Jesus, a crença na sobrevivência, a crença naquela sua mensagem. Foi por isto que ele, estando ao lado dos apóstolos, lhes permitiu, como em reuniões mediúnicas sabemos ser perfeitamente possível, que eles o tocassem. Conseguiu parecer e foi tocado por eles, aparecer e tocado por eles, no episódio que denominamos da tangibilidade do corpo perispiritual. É a doutrina espírita que hoje nos explica isto, razão pela qual então Kardec pergunta na 1010, o dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? E eles lhe respondem com uma pergunta: como quereríeis que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras coisas, estas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque elas levam ao pé da letra. Levam, por isso, à incredulidade. E é evidente, a carne não voltará a ser carne depois do abandono do espírito àquele corpo que ele, via seu veículo perispiritual, mantém íntegro. Haverá sim a possibilidade de uma nova encarnação. Será o mesmo espírito, mas o corpo será diverso. E quando fenômenos constatam a presença de alguém já desencarnado,
O fato dele apresentar a mesma semelhança tem por objetivo, primeiro, permitir a sua identificação. Segundo, dar-nos mostra da existência desse veículo perispiritual, o veículo que nos serve em cada mundo para que possamos nos comunicar enquanto espíritos e nos organizar enquanto espíritos reencarnados. Tomar, pois, ressurreição da carne como algo factível fere a lógica e fere o bom senso. Pode nos levar até a brincadeiras sem graça, sem nenhum objetivo mais sério. Imaginemos aqueles que estão, pois, sendo cremados. E esta é uma realidade que teremos que enfrentar daqui para frente, sempre nos nossos dias, sempre. Porque não é possível imaginar que tenhamos condições higiênicas de manter tantos corpos sepultados. Seremos, dentro de 100 anos, aproximadamente 7 bilhões de espíritos tendo que ser enterrados, de corpos tendo que ser enterrados. Onde é que lograremos espaço para tanto? É a população da Terra que desencarnará. Eu vou viver mais. Tudo bem, em 120 teremos ido. E daí? Daí como é que fica na ressurreição da carne, dentro daquela história que nós mesmos criamos, que será necessário localizar o corpo? Como é que a gente localiza para o camarada ter a ressurreição da carne? É ilógico. Foi cremado. Nazil, mas a Deus nada é impossível. Não brinca comigo numa coisa séria dessa. Não brinca com uma coisa séria dessa, não. Num mundico desse tamanho que é o nosso, Deus, só a terra. Acordemos, né? Então a ideia da ressurreição da carne, ela só tem uma lógica quando eu imagino que um espírito tomará um outro veículo e se manifestará. Esta é a ideia mais plausível. Agora, a de que os nossos corpos, utilizados e muitas vezes em decrepitude, em velhice acentuada, sejam retomados para que haja julgamento, seja lá o que for, é efetivamente fruto de uma teologia que ficou para trás. Tanto ficou para trás que então não consegue um embate de natureza científica, porque aqueles que estudam física, química, biologia, defrontados com uma argumentação assim, nem perdem tempo para refletir. E nós perdemos a chance do quê? Do ensino moral, porque ficamos presos a dogmas, a verdades que, se podiam ser assustadoras no passado, hoje já não levam ninguém mais a nem prestar atenção. Então, definitivamente, haverá ressurreição da carne? A resposta, definitivamente, sob o ponto de vista espírita, algo inviável. Mas e naquela hipótese em que a pessoa... estaríamos falando de letargia, de catalepsia. Ok, esses são fenômenos facilmente identificados do ponto de vista científico, mas nem sempre identificados na prática. E de vez em quando vem aí uma notícia triste de alguém que foi sepultado sem que efetivamente estivesse morto. O que ocorre? Bem, desperta e, se não tem socorro, desencarna. Mas é a realidade. Eu já sugeri aqui deixar o celular com a pessoa, né? O duro vai ser o sujeito do outro lado atender. Tá bom? Tá tocando. Quem é seu tio? Esquece, é trote. Não, é seu tio. Esquece, é trote. Né? O camarada não vai atender. Mas não vai mesmo. Se hoje já nem dá chance do tio ser velado em casa, né?
Eu já critiquei aqui, vou voltar só um pouquinho, acho ridículo. Imagina conviver na minha casa durante 30, 40, 50, 70, 80 anos e quando eu morro sou um estorvo. Caramba, até há 1 minuto atrás estava todo mundo aqui pedindo para saber o saldo bancário. E agora, desencarnei, vamos repartir o saldo. E pega você e retira dali. Coisa ridícula, né? Nasil, tem questão de higiene e tudo. Olha, deem a desculpa que derem, mas continuo pensando assim. Quem sabe evoluo um dia e entendo. Na questão seguinte, é aquela problemática. A segunda impressão da segunda edição do Livro dos Espíritos, aliás, a primeira impressão da segunda edição e depois se confirmou na segunda impressão, Kardec nomeia as questões até 1010 e depois aparece lá 1012. Ele pulou a 1011, houve um erro de revisão. Parece evidente que houve um erro de revisão, porque há uma pergunta suplementar, né? Mas como ele também apresenta as perguntas suplementares com A, B, C, as editoras divergem. Então nós vamos encontrar dentro da própria Federação Espírita Brasileira 2 numerações diferentes. A de Guilom Ribeiro colocando o 1011 como a justificativa da FEB e a de Evandro Noleto Bezerra deixando como 1010 A. Então a gente fica nessa dúvida, né? Vamos tomar por 1011 e esquecer a dúvida. Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria igreja ensina a doutrina da reencarnação, é evidente. Ademais, responde São Luís, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que dentro em pouco se compreenderão nesse sentido. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto mesmo das chamadas Escrituras Sagradas. Os Espíritos, portanto, não vêm subverter a religião como alguns o pretendem. Vêm, ao contrário, dar a ela validade, provas. Agora, o problema é uma questão de linguagem, né? E a primeira talvez seja essa, a de entender que a doutrina espírita não tem a pretensão de ser uma religião. E isso é complicado colocar na cabeça dos espíritas. Não há uma preocupação em transformar a casa espírita num templo. Ela não é um templo, ela é um lugar para que nós possamos nos reunir, estudar, refletir, atender aos espíritos que a ela são conduzidos, nos exercitarmos da prática da caridade, mas ela não é um templo. Não há rituais, não há ministros, não há estrutura religiosa, não há imagens, não há nada que possa lembrar um templo. A ideia de religião, como nós a temos no comum, passa longe da concepção espírita. Ela nos fala a respeito de fatos que toma por ciência, de consequências que são o seu aspecto filosófico e, acima de tudo, nos recomenda seguir uma moral, a moral de Jesus, uma moral muito simples, tão simples que nós a repetimos e ao mesmo tempo tão complexa, porque exige uma mudança de atitude. Ela não é uma moral das formas, é uma moral de fundo, e as ideias religiosas se perdem na forma. Devorar dessa ou daquela maneira, disse-nos Jesus, quando quiserdes orar, entra no teu quarto e dirige-te a Deus. Devo respeitar esta ou aquela prescrição? Não é o que entra na boca que contamina.
mas o que dela sai revela o que vai no indivíduo. Preciso deixar de... Não. Jesus o tempo todo vem nos advertir. E os espíritos fazem a mesma coisa. Os caminhos que entendamos os mais adequados do ponto de vista da ideia religiosa, podemos seguir sem restrição, mas sem restrição alguma. Agora precisamos sempre, racionalmente, avaliar se as ideias religiosas nos erguem ou se nos rebaixam. Não é possível que uma ideia religiosa sincera não recomende a prática da caridade. E não é a caridade para quem frequenta o mesmo templo, a mesma escola religiosa. É a caridade ampla. Somos todos irmãos. Olha Jesus contando o exemplo do samaritano. Então percebamos que há sempre essa tentativa de arrancar o homem de visões que fecham e abrir. A ideia da ressurreição da carne é uma ideia que fecha, dificulta, atrapalha diálogos, e não adianta nós dourarmos a pílula com um julgamento futuro. E aí ficamos deturpando ensinamentos que já poderiam ter feito benefícios para a humanidade. Vocês querem ver por que eu disse isso? Porque a parte final do Livro dos Espíritos explora exatamente para onde vai a alma. Porque há uma ideia de que o corpo ressurgirá um dia. Perfeito. Mas enquanto esse corpo não ressurge? A alma então vai para 3 regiões. Vai para o céu, se for boa, mas vai ter que voltar para o juízo. Vai para o inferno, se for má, mas vai voltar para o juízo. Agora eu te pergunto, para quê? Para depois voltar para lá, porque do inferno não se sai. É da teologia, pode procurar, do inferno não se sai. Bom, aí criou-se um problema de natureza arrecadatória. Se eu só vou para o céu quando sou bom, se vou para o inferno quando sou ruim, quem é que vai contribuir? Vamos criar um lugar do meio? Vamos. E aí então alguém lá, mais ou menos na altura do século VII da era cristã, cavou um tal de purgatório, que é uma região intermediária. Eu não sou bom para estar no céu, não sou ruim para estar no inferno. Aí você percebe que todo mundo se enquadra, né? Esse é o meu, eu já tenho um lugar para ir, né? Depois foi necessário criar uma outra barbaridade que foi suprimida, que era o tal do limbo. E se morre sem batizar, meu Deus, vai para o céu? Não pode, não foi batizado. Vai para o inferno? Não pode, não cometeu pecado. E vai para o purgatório? Purgar o quê se ele nem teve tempo de ser batizado? Põe o limbo. O Papa Bento XVI, numa atitude bastante coerente, depois de um sínodo dos bispos recente, pediu que o catecismo abolisse o limbo. E não explicou para onde foram as almas das crianças que estavam lá. Evidente, era uma besteira. Explicar para quê? As almas estão reencarnando, inclusive para ser papa. Reencarna, é papa, vem, pensa. Foi pensando nesse contexto que então Kardec vai perguntar o que é céu, o que é inferno, e vai obter dos espíritos a célebre lição do que é purgatório, para que nós possamos entender a razão mesma de eventuais sofrimentos. Vamos lá, a primeira pergunta que depois ele analisa brilhantemente em O Céu e o Inferno. Mas brilhantemente, são capítulos em que ele explora cada um desses pontos. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo os seus merecimentos? Já respondemos isso, Kardec.
As penas e os gozos são inerentes ao grau da perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão em toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. E agora eu vou completar, porque às vezes faz falta que a gente acompanhe o raciocínio dos espíritos. Olha o que eles nos dizem agora. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Quer dizer isso mesmo. Como nós não nos separamos das nossas faltas, porque estão conosco, estamos de volta aqui à Terra para nos ajustarmos com elas, quando necessário. E daí devemos então nos ajustar com elas quando necessário. De preferência sem reclamação. De preferência. Para quê? Para que o ajuste seja efetivo. Aí então Kardec emenda, né? Quer dizer que não existe céu, inferno, paraíso. Kardec, isso é alegoria. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia. Agora podem se reunir onde queiram, quando são perfeitos. Então as comunidades dos espíritos perfeitos, decantadas em poemas, em visões, elas existem. São comunidades dos que nós podemos chamar os Cristos, aqueles que cumprem a vontade de Deus e fazem o bem em favor dos outros. Os iguais, portanto, se atraem. Aqueles que têm pensamentos malévolos estarão juntos. Os pensamentos de prejudicar estarão juntos, mas não há lugares restritos. Não existem. Esses lugares são fruto da nossa imaginação, da nossa ideia. Na questão 87 do mesmo Livro dos Espíritos, nós já havíamos aprendido isto, quando eles nos disseram que os espíritos estão por toda parte, e nós poderemos estar por toda parte quando estivermos libertos das circunstâncias materiais. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo de número 3, nós temos toda uma análise a respeito da frase que teria sido dita por Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai. Logo, o universo não apenas físico, mas o universo extrafísico tem muitas moradas, e nós podemos estar em qualquer uma delas. Nós veremos isso já e muito bem detalhadamente. Aí na 1013, a pergunta categórica: então o que a gente entende por purgatório? Purgatório? Dores físicas e morais. Volta. Dores físicas e morais. O tempo da expiação. E aí, para a gente não ficar em dúvida, quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório, e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Categoricamente explicado. Nazil, então eu estou aqui, você como eu, purgando os nossos desatinos.
E olha, com uma chance de ouro. Qual? A de não guardar reserva para uma próxima purgação. Como é que é? Sendo bem, praticando bem, procurando ser melhor sempre, evitando faltas, e aí dá para fazer um balanço rapidinho, porque eu tenho que seguir. Como é que está a estatística aí? Muito bem, pouco bem, né? É isso que lá atrás, na questão 1009, Santo Agostinho nos mandou fazer todos os dias, o balanço, o checklist. E aí, como é que foi hoje? Você prejudicou alguém? Você fez com que alguém fosse embora da sua presença, levando mágoa, levando algum tipo de restrição? Você prejudicou a alguém? Você fez todo o bem que podia? E é neste checklist diário, porque a vida não para nunca. A existência pode ser interrompida. Amanhã a nossa será. Mas a vida não. A vida prossegue. E quem vai despertar na realidade espiritual quando a existência cessar? Nós mesmos. Nós mesmos. Como somos, com os nossos acertos e os nossos desacertos. E aí, feita a contabilidade, pura e simples, diremos a nós mesmos: puxa, mereço passar para um lugar melhor. Ótimo, seja bem-vindo. Lembra da porta giratória. Depois, não merece. Bom, se eu não mereço, o que eu faço? Amigo, caça alguém que te aceite e retorna. Ah, é verdade, então eu vou pedir para que aquela pessoa que eu prejudiquei me receba como filho. Tem certeza? Não é melhor pegar alguém que seja seu amigo? Não, eu quero aquela que eu prejudiquei. Olha, não, vou escolher aquele pior. E aí tem todos os episódios que a gente já falou aqui, já decantou aqui, né? Mas pelo exame das nossas famílias, das nossas mães, nós descobrimos que fomos recebidos por quem nos amava muito. Das nossas mães. Nenhuma restrição contra os nossos pais. Mas eu vou apelar para aquilo que está em O Livro dos Espíritos. A maternidade é o exemplo elevadíssimo de dedicação, de amor, sem restrição. Logo, é bom a gente parar e pensar. Vem a 1014. Como se explica, diz ele, que espíritos cuja superioridade se revela na linguagem de que usam, tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, de conformidade com as ideias correntes? Ele era um cara atento, né? Ele recebia comunicações. Tem espírito que escreve bem e está me dizendo que tem céu aí, que tem inferno. Como é que fica? Você me diz que não, e alguém diz aqui que sim, a linguagem é boa. Eles falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Primeiro ponto. Quando estas se mostram imbuídas de certas ideias, eles evitam chocá-las bruscamente, a fim de lhes não ferir as convicções. Ele então emenda outra. Concebe-se que assim procedam os espíritos que nos querem instruir. Como, porém, se explica que, interrogados acerca da situação em que se achavam, alguns espíritos tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Percebem como ele é sempre arguto? Vem a resposta, fala, tudo bem, legal. Mas tem gente que diz, quando são inferiores e não estão desmaterializados por completo,
os espíritos conservam uma parte das suas ideias terrenas. E aqui, meus amigos, eu peço o testemunho de quem participa de reuniões mediúnicas. Porque quando nós temos a chance de nos ativar numa reunião mediúnica, nós identificamos certas comunicações que nos surpreendem. A entidade se aproxima, traz consigo seríssimas impressões, às vezes de um lugar onde seu corpo foi encontrado, mas lá nem ao menos esse corpo está, e ela continua a dizer, sofrer as mesmas impressões provocadas no corpo. Por exemplo, em um acidente automobilístico. Por mais de uma vez, e por meu intermédio, entidades se comunicaram em reuniões mediúnicas de que participava e traziam exatamente essa impressão. E como médium eu me sentia como que lá onde ele descrevia, em razão do contato perispiritual. Então ele nos diz: estou preso nas ferragens, estou sofrendo, você não percebe os meus machucados, você não tem ideia da minha dor. E o dirigente técnico neste contato vai aos poucos libertando o espírito da ferragem? Não, das impressões que ele reteve no momento da desencarnação. Nós terminamos de analisar o livro de Ivone Amaral Pereira, em parceria com Camilo Cândido Botelho, Camilo Castelo Branco, Memórias de um Suicida. E o que vinham nos relatos de cada uma das páginas do livro, senão impressões gravíssimas que o espírito guardava. E depois, quando liberto do corpo de natureza material, porque terminado o período necessário à sua estabilização, esses espíritos se veem levados para lugares em que o seu pensamento lhes mantinha na companhia de iguais. Um deles é denominado no livro o Vale dos Suicidas. Um lugar onde os espíritos ali estavam, repassando impressões e sofrimento, dores que o próprio Camilo mais tarde, quando tem condições de harmonizar-se, disse: são dores morais atrozes. E as dores morais, como a gente falou aqui há pouco tempo, pesam muito mais do que as dores físicas. Porque as dores físicas, às vezes por um processo físico-químico que advém dos medicamentos, elas nos deixam, ainda que momentaneamente. Mas e as dores morais? Elas não nos abandonam, exigindo de nós o quê? O ajuste com elas. É a proposta de crescer. Então está aí a explicação, né? Os espíritos traduzem a situação em que estão. Aí ele faz a pergunta que você já deve ter se feito, né? Se lê o livro dos Espíritos, já tinha a resposta. Que se deve entender por uma alma a penar, é a alma penada, né? Tinha até o Penadinho, quando eu era moleque, um desenho, e o Penadinho era um defunto simpático, né? Sempre interessado em fazer o bem. O que é essa alma penada? Essa que às vezes as pessoas com a ideia muito equivocada, né, dizem: cuidado, não faça oração para as almas, né? Ou então, na linha oposta, faça prece para as almas penadas. Se não me engano, o número é 13. 13 almas penadas. Não gosto muito, mas deixa para lá. 13 almas penadas. Por que 13? Né? 13 não é o número da sorte, mas alma penada, se forem 13, você está perdido. Que bobagem. Percebe como o nosso imaginário vai criando fantasias. Se for uma e nos resolver acompanhar, já teremos um problema enorme. 13 é comício. 13 você está enrolado,
né? Imaginou você com 13 almas penadas, né? Todas te acompanhando? Ai, uma alma errante, sofredora, Kardec, incerta de seu futuro, e a qual podeis proporcionar o alívio que muitas vezes solicita, vindo comunicar-se convosco. Espera um pouquinho, volta, Nazil. Uma alma que venha procurar... juntei a história da tia. Olha a tia com a menina. Ela queria aliviar-se de um peso imenso, identificando a possibilidade de comunicar-se com a sobrinha, ela o fez. O fez em espírito, lhe segredou aquilo que a incomodava e resolveu cuidar da vida espiritual. Portanto, sem problema. Nazil, e se alguém me aparecer pedindo alguma coisa? A resposta já estava lá na 664 do Livro dos Espíritos. Faça prece por ele. Então nós podemos fazer prece para os mortos? Ufa! E como? Aliás, é uma ótima maneira de dizer que lhe queremos bem. Imagina, eu não vou deixar de fazer prece pela minha mãe? Pelo meu pai? Mas eles morreram, e daí? E daí? Agora, não vou pedir, quando fizer a minha prece, para que sejam incomodados, né? E nem vou dirigir a minha prece a eles, eu vou dirigir a minha prece por eles, por eles. Vou pedir a Deus que os ajude, e evidente, se eles receberem e descobrirem que eu preciso de uma ajuda, que façam, mas não vou ficar incomodando, né? Porque a realidade espiritual tem seus problemas, tem suas situações, e nós estamos encarnados com os nossos problemas e as nossas situações. O que se deve entender então pela palavra céu? Ó a pergunta dele. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Julgas que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem tribulações da vida, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. Isto é o que se pode chamar de céu. Puxa, Nazil, então é para lá que eu quero ir. Eu também. Tá? Eu também. Se é um desejo seu, confesso que também é meu. A única coisa que eu já descobri e tenho feito o máximo de esforço possível para dividir essa descoberta é que a gente não chega lá sem esforço e que não basta crer para chegar lá. É preciso trabalhar, honrar a oportunidade encarnatória que pedimos para nos habilitarmos numa outra volta à realidade espiritual a ter franqueadas regiões melhores. Enquanto isto não acontecer, nós ficaremos mesmo aqui desejando ir, porque não conseguiremos ir. Eu descreio de você, Nazil. Deus poderia me conduzir, com toda certeza. Aliás, poderia num passe agora, né, e seria de mágica, conduzir-nos todos para o céu. Todos. E aí nós descobriríamos que este lugar não é um lugar de inércia, mas é um lugar de muito esforço, de muito trabalho. E sabe, trabalho e esforço de que natureza? Em benefício dos outros. É por isso que Jesus
tanto e tanto tempo está velando por nós. É por isso que Ele há tanto e tanto tempo espera a nossa mudança de condição evolutiva. Essa é a razão racional, para que a gente então possa crescer. Aí Kardec pergunta mais uma, estamos acabando. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto céus. O que eles querem dizer com isso? Perguntando-lhes que céu habitam, é que formais ideia de muitos céus dispostos como os andares de uma casa. Eles então respondem de acordo com a vossa linguagem. Por estas palavras, quarto e quinto céus, podem explicar o que André Luiz, em Nosso Lar, ouve de sua mãe. Ele estava numa colônia que muitos de nós aspiram estar. E onde estava sua mãe? Num lugar tão melhor que para vê-la ele precisa dormir. E em desdobramento consegue chegar até lá. Desdobramento do próprio perispírito. O lugar onde ela estava. Mas quem é esse espírito que estava num lugar? Alguém que Deus privilegiou? Não, mentira. Alguém que sabia amar. Porque o que ela nos relata? Vou voltar à terra para acolher o seu pai e aquelas duas mulheres que, enquanto nós vivíamos juntos, ele resolveu tomar por suas amigas. Vou voltar para acolhê-los, ensiná-los a amar. É isso que acontece. Estando numa região em que não era necessário implantar, o que fez a mãe de André Luiz? Demonstrou a capacidade de amar. Os Cristos têm a capacidade de amar a um número infindável de pessoas. E eu fico triste, muito triste, quando descubro que nós não conseguimos amar algumas poucas pessoas que estão conosco. Os Cristos não têm pais, não têm mães. Jesus nos disse isso. Estou ao lado daqueles que cumprem a vontade do Pai. E nós que temos um pai e uma mãe, às vezes um filho, uma filha, recebemos uma nora, um genro, temos netos, não somos capazes de amar um círculo tão restrito. Como podemos imaginar estar no céu? É nessa hora que a gente vê como é irracional o nosso pensamento. Se ao lado de pessoas que convivem 5, 10, 20, 30, 100 anos, nós nos afastamos, nós nos agredimos, nós nos prejudicamos, como é que vamos querer ocupar a posição onde estão espíritos que amam incondicionalmente, que não criticam jamais os doentes, mas que trabalham para eliminar as doenças. Jesus jamais condenou a ninguém, a todos estendeu a sua mão, a sua palavra, e Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso norte. Não percamos isso de vista. Não creiamos mais em situações, em colocações infantis. Descobramos com alegria que está em nós a realização da nossa própria felicidade. Amemos aqueles que estão à nossa volta, sirvamos, mas Nazil, sirvamos. E se eles nos agredirem, sirvamos. Se eles nos espizinharem, os amemos. Não devolvamos absolutamente nada de negativo. É a mostra clara de que nós crescemos, que a doutrina espírita e de que Jesus fizeram a diferença.
Mas não adianta nada a gente ter toda a carga de informação que tem e manter o ódio, manter a revolta, manter a repulsa. Se nos prejudicaram, problema deles. Se nos prejudicarão, problema deles. Eu não quero prejudicar. Eu não vou prejudicar. Só assim posso me sentir melhor. Só assim posso sentir que a doutrina espírita não foi em vão no conhecimento da minha existência, porque ela é essa mensagem. Ele pergunta na 1018, quando Jesus diz que o reino dele não é desse mundo, o que ele queria dizer? E a resposta é tão linda. Ele queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Jesus está conosco, mas infelizmente nós não estamos com ele, porque ainda nos mostramos distantes de entender o alcance total da sua mensagem. Esta é a doutrina espírita, que na questão 1019, encerrando esse tesouro maravilhoso, lindíssimo, lindíssimo, que é o Livro dos Espíritos, lindíssimo, nos traz um consolo, mas um consolo com uma carga de responsabilidade imensa, imensa. Poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? Olha o alcance da pergunta. Porque Kardec sabe quem somos, sabia quem ele próprio era, um espírito humilde, dedicado às coisas do bem, mas um espírito ainda vinculado às lides terrenas, e se veio de outro plano, nos veio para ajudar, e compreendeu porque ele foi escarnecido, vilipendiado, foi expulso, foi excomungado, foi rejeitado. E onde há na doutrina espírita uma palavra que seja contrária ao bem, não é uma doutrina de separação, mas é de acolhimento, de aceitação. Uma doutrina que busca ser abrangente. Vai se instalar São Luís, o protetor dele, Kardec, o seu espírito guia, dá uma longa resposta, uma longa. Sabe quando a terra será boa? Quando os habitantes que a habitá-la fizerem predominar o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando na terra já não mais existir nem orgulho, nem egoísmo. Vocês estão perto de um momento, diz-nos São Luís, em que as mudanças começarão. Virão tempos em que uma nova geração de espíritos habitará as regiões onde vocês se encontram. Mas aqueles que não conseguirem, não estarão perdidos. Irão para outros mundos similares ou inferiores à terra. Para quê? Olha o que ele nos diz: desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Está aí a ideia
do chamado pecado original, em que espíritos, vivendo em regiões mais avançadas do que a Terra, recordavam-se de um paraíso e para cá vieram com saudades desse lugar. Talvez amanhã, quando nós, por não termos pela nossa incapacidade conseguido permanecer no planeta que mudará, talvez nós experimentemos a mesma sensação. E em outros lugares, nos lembremos de uma determinada região, onde os dias eram belos, como o de hoje é belo. Onde havia uma mata capaz de nos dar conforto, onde haviam águas capazes de nos oferecer o frescor e a substância que nos reanimasse. Onde haviam frutos, animais com os quais podíamos nos dar bem. Quem sabe, amanhã não seremos nós a escrever páginas assim, páginas de saudade, saudade de um lugar que tivemos que deixar, porque não fomos capazes de evoluir para nele permanecer. Termina São Luís com 3 ais, que são verdadeiros alertas para cada um de nós. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. André Luiz, através de Antônio Baduy Filho, neste livro que nós aqui já comentamos tantas vezes, não comenta a questão 1019. Na verdade, eu tenho a impressão, pelo que vi, que ele usa a numeração e que mudaria um pouco a ordem das coisas. Mas ele termina esta obra, extremamente útil para que possamos refletir, falando com aquilo que eu encerro o nosso encontro de hoje. Sua parte. Descarte o ódio e adote o amor. Deixe o egoísmo. Seja fraterno. Largue a vingança. Eleja o perdão. Saia do orgulho. Seja humilde. Esqueça a dúvida. Cultive a fé. Fuja da agressão. Seja brando. Afaste a cólera sendo calmo. Despreze a censura sendo indulgente. Rejeite a avareza. Prefira a caridade. Evite a exigência. Seja tolerante. Esqueça a aflição. Creia na esperança. Encoste a vaidade. Seja modesto. Siga as lições do Evangelho e faça a sua parte na presença do bem na terra, a fim de que mais tarde você possa dizer com a alegria que todos nós queremos dizer: a terra é o reino de Jesus.